Como os irmãos sabem, há um grupo que está a preparar-se para viajar para a Guiné. Na sexta-feira, se Deus quiser, eu, a minha mulher, a Cláudia, a Mila, estaremos a caminho da Guiné, onde elas irão estar 10 dias, sensivelmente 10, 12 dias. Elas regressarão e depois eu ficarei ainda mais, cerca de 10 dias, que estarei pela Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, pelo Senegal e pelo Mali, sempre em viagem missionária, em trabalho, contactar algumas bases missionárias também, levando uma palavra de ânimo, de encorajamento. E, em princípio, nós vamos chegar na sexta-feira e logo na sexta-feira vai começar uma conferência, onde eu estarei a ministrar, sexta, sábado e domingo. E eu vou pedir aos irmãos para orarem por nós, tá bom? Eu vou pedir à Cláudia, vou pedir à Mila, e à minha mulher para virem aqui à frente. Venham cá aqui, faz favor. Além de nós, vai o Carlos Martins também, vai uma jovem do Porto, a Débora, que é filha do pastor Emanuel, e vai uma jovem de Portimão, a Raquel. Elas são moças que fizeram o Instituto Bíblico, estão a servir a Deus, e elas vão na perspectiva de serem dirigidas por Deus para ficarem a trabalhar na Guiné-Conakry, no Senegal, ou quiçá na Guiné-Bissau, nós não sabemos. O objetivo delas é que o Senhor lhes fale para elas servirem num daqueles países, não é? E os irmãos orem, porque nós vamos chegar numa altura um pouco conturbada. Primeiro porque na Guiné o Carnaval são 15 dias, não é? O Carnaval começa hoje e vai acabar só para a semana, não é? Com a agravante que o próximo fim de semana em que nós chegamos é o fim de semana de eleições. E eleições em África geram sempre alguma agitação. Eu recebi uma mensagem do pastor Bifa a dizer que o Ministério da igreja dele, disse para nós irmos só daqui a 15 dias, não é? E eu respondi-lhe a dizer, com os bilhetes pagos, com tudo organizado, nós vamos agora. Vamos confiando em Deus e Deus vai dirigir a nossa vida. Amém? Os irmãos podem ficar de pé. E eu vou pedir ao pastor Beto para vir aqui para ter uma palavra de oração por nós e para que realmente nós sejamos ali de utilidade e de bênção também, não é? No meio das necessidades. Nós iremos estar quase uma semana inteira em Buba, na zona de Buba, e nós precisamos mesmo que o Senhor nos ajude ali naquele lugar. Vamos orar, tá bom? Pai, nós queremos te agradecer a Deus pela tua graça das nossas vidas. Podemos estar aqui na tua santa e bendita presença, Senhor, é um grande privilégio. E obrigado porque os teus filhos estão em tuas mãos, Deus. És aquele que nos guarda e nos protege, estamos bem guardados. Ó Deus, disseste a tua palavra, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. O Senhor guardará os teus filhos, Senhor, nesta saída para aquele país, o tempo que vão estar lá, tempo de estadia, Senhor. O Senhor vai protegê-los, estado da Guiné-Bissau, como lá naquele país de Conakry. Protege os teus filhos, Senhor, e usa poderosamente, Senhor. Eles Amém. irão encomendados a ti, Deus. Ó Deus, nós acreditamos em ti que és maior do que os homens. A confusão lá na Guiné-Bissau e naquelas paragens, por causa das eleições e outras coisas, o Senhor está acima de tudo e todos, Senhor. Amém. E nós confiamos que o Senhor vai proteger, vai guardar, vai cuidar dos teus filhos, Senhor. Desde agora nós repreendemos todos os planos do inferno. Paralisamos os projetos de Satanás, os demônios do inferno, toda confusão, Pai, no nome de Jesus. E oramos, Senhor, cubra, Senhor, teus filhos com o sangue de Jesus Cristo, com a tua proteção. Nós encomendamos que o Senhor passe na frente, é daquele que comanda essa operação, é daquele que lideraste Josué, está na frente e nessa liderança, Deus. E acreditamos que o teu nome será honrado e glorificado na vida dos teus filhos, no nome e para a glória de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem sentar, obrigado. Enquanto aqui o meu iPad se vai preparando, eu lembro os irmãos, as novas de alegria, prevenir para não remediar. As novas de alegria para este mês, os irmãos podem passar na livraria. A Paula tem todo o prazer em vos oferecer a revista a troco de €1. Tá bom? Ok? Então, €1,50, é isso. Mas se faltar o meio-euro, ela faz um desconto, não é? Paula é assim, não é? Eu gostava que os irmãos abrissem a Bíblia em Gálatas, capítulo 1, e vamos ler os versículos 1 a 5.
a Magna Carta da Liberdade. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 a 5. E diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou de entre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus nosso Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Palavras do apóstolo São Paulo à igreja da Galácia. A igreja da Galácia estava a ser confundida com algumas doutrinas estranhas que estavam a chegar, e Paulo escreve esta carta a esta igreja para os chamar a atenção, no sentido de os levar a voltarem-se para aquilo em que eles tinham sido convertidos e naquilo em que eles estavam a crescer. E eu gostava nesta manhã de refletir um pouco acerca da pergunta: o que é que torna o cristianismo tão diferente das outras religiões e dos outros cultos? O que é que acontece num culto cristão que não acontece nos outros cultos que estão a acontecer nas outras religiões? Ainda a pergunta talvez mais importante que nós precisamos de responder é: porquê é que eu sou cristão? Vocês estão cá comigo? Vocês podem manifestar a vossa presença, tá bom? Uma pergunta pertinente: porquê é que eu sou cristão? Eu sei qual é a diferença entre o que acontece numa igreja cristã e o que acontece nas outras igrejas não cristãs. Então, se eu sei o que acontece numa igreja cristã e que é diferente daquilo que acontece nas outras igrejas cristãs, isto leva-me a entender que eu também sei porque é que eu sou cristão. Amém? Porque se eu perguntar aos irmãos porquê é que você é cristão, não é? Qual é a resposta que dão? E ouçam que eu já tenho feito esta pergunta a crentes e às vezes fico surpreendido com a resposta que me dão, porque eles respondem tudo menos a essência daquilo que nos faz um cristão. Porque ser cristão é bom nós sabermos o que é que nos torna cristãos, o que é que nos faz cristãos. Serei eu um cristão por uma herança cultural ou porque tenho de facto a convicção de quem é Jesus? Isto é pertinente. É pertinente. Nós olhamos, por exemplo, para a nossa igreja, com tantos bebés, com tantos adolescentes que vão crescendo e que já nasceram, quiçá, não é quiçá, deixem pôr entre aspas, como se costuma dizer, nasci nos bancos da escola dominical, não é? Será que as pessoas se tornam cristãs porque nasceram na igreja e porque cresceram na igreja? É isso que faz um cristão? Não será isso que nos fez cristãos católicos, a nossa herança do catolicismo, em que nós nos assumimos como cristãos? Os irmãos saem pelo país, pela rua a perguntar, e toda a gente diz que é católica. E normalmente a grande percentagem dos católicos vai à igreja no dia do batizado, vai à igreja no dia do casamento e vai à igreja no dia do funeral, não é? Porque, porque eles não sabem porque é que são, não sabem. Mas entre nós, como cristãos evangélicos, irmãos, nós precisamos de ter presente estas perguntas e saber responder a elas. Serei eu um cristão por uma herança cultural ou porque tenho de facto convicção de quem é Jesus? Do que Ele fez por mim e do que Ele representa? E cada um de nós precisa de responder a estas questões. Quais são as bases em que eu alicerço o meu cristianismo? Qual é o fundamento do meu cristianismo? Porque até muitas vezes nas orações que ouvimos, parece que o fundamento não é aquele. Está um pouco desfocado. E eu espero, irmãos, sinceramente, espero que nesta manhã todos aqui saibamos responder a estas perguntas. Porque é possível que alguns não saibam. É possível que algumas pessoas venham ao culto, porque quando aqui vêm se sentem bem, sabem que oramos pelas necessidades das pessoas e isso pode ser uma motivação para virem aqui. Mas isso não faz de vós cristãos. Vir porque se sentem bem, nós não vimos ao culto para nos sentirmos bem. Esta é uma ideia errada do cristianismo, irmãos. Nós vimos ao culto para adorar a Deus. Nós vimos ao culto para que Ele se sinta bem. Amém? Para que Ele tenha prazer em nós. Mas nós vimos hoje, e isto tem... Eu já chego lá mais lá à frente. Há outras pessoas
que não buscam a verdade cristã, o que elas buscam são resultados. Elas não buscam a verdade que liberta, mas buscam a cura para a enfermidade, provisão para a necessidade, que Deus mude o marido ou a esposa ou o patrão, ou que lhe dê um bom emprego. São pessoas que querem um cristianismo de resultados. E isto não é o verdadeiro cristianismo, irmãos. Sabem qual é a essência do cristianismo? Qual é o verdadeiro resultado do cristianismo? O verdadeiro resultado do cristianismo foi o que a irmã Elvira disse aqui. O meu marido partiu para o Senhor. O verdadeiro resultado do cristianismo é a salvação. Porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Amém? Este é o verdadeiro resultado do cristianismo. O resto são apêndices, irmãos. O resto são apêndices. O resto são coisas que podem acontecer, certamente acontecerão nuns, não acontecerão noutros, mas a essência do cristianismo é que Cristo morreu pelos nossos pecados. Amém? Segundo as Escrituras. Ele morreu pelos nossos pecados. Então, nós não podemos querer um cristianismo de resultados, porque o resultado fundamental do cristianismo aconteceu no dia em que nós o aceitámos como nosso Senhor e Salvador. Amém? Ainda assim, irmãos, ainda assim acredito que a maioria das pessoas vem à igreja com sinceridade, porque querem responder às perguntas: porque é que o cristianismo é superior às demais religiões? Porque o cristianismo, de facto, é superior às demais religiões. Amém? Alguém tem dúvidas disso? O cristianismo é superior. O cristianismo não tem nada a ver. Nada a ver. Eu, quando estava a fazer a minha licenciatura, houve um livro que eu tive que ler, de uma senhora, Maria Helena qualquer coisa, não me lembro agora o nome dela, sobre história clássica da Grécia e de Roma, a história clássica, cultura clássica, porque eu substituí essa matéria pelo grego, porque eu via-me grego para entender o grego, e preferia a cultura clássica. Também, como eu gosto de história, fica integrado. E a doutora Maria Helena Vaz de Carvalho é o nome dela. Ela, que é um crânio, talvez a maior sumidade em Portugal em estudos de literatura clássica, e no grego, e no hebraico, e nessas coisas, ela tem uma expressão muito interessante. E ela não é crente. Ela tem uma expressão muito interessante. Ela diz: nós podemos comparar todas as religiões umas com as outras, mas não podemos comparar o cristianismo com nenhuma. Porque o cristianismo simplesmente é diferente. Amém? Os irmãos estão cá. O cristianismo não é uma religião que se compara. O cristianismo é único. E é único por uma razão muito simples. Porque o cristianismo está alicerçado na obra de um homem que morreu e que ressuscitou e vive. Cristo, Jesus, nosso Senhor. Cristianismo é Cristo. Amém? Agora, irmãos, que provas tenho de que o cristianismo é de facto a verdade? Cada vez é mais difícil responder a esta pergunta, porque cada vez se vive mais um cristianismo superficial. Um cristianismo de resultados e não de essência. Eu ouço expressões que me chocam. Não é? Que me incomodam particularmente. E aqui deste púlpito, até pessoas que já convidei que aqui vieram e que costumam dizer: eu não sou teólogo, eu não gosto de teologia. Irmãos, isto é uma barbaridade dizer uma coisa destas. Porque a teologia é a doutrina de Deus. E eu sou teólogo e eu gosto de teologia. Porque se eu não andar na teologia, eu abro a porta da minha vida a qualquer outra coisa. Mas quando eu estou na teologia, na essência da doutrina, então eu fecho-me àquilo que pode pôr em causa a dimensão da minha vida espiritual e da minha fé. Os irmãos estão cá? Estão cá, os irmãos? Então, por favor, irmão, não diga que não gosta de teologia. Porque se o irmão não gosta de teologia, o irmão não gosta da doutrina de Deus. Porque teologia é isso, literalmente, doutrina de Deus. E nós temos que gostar da teologia para que ela nos arrume, irmãos. Na história, irmãos, eu não quero dar aulas de história aos irmãos, mas na história, uma das preocupações logo dos pais da igreja foi criar um escopo sistemático de doutrina para nós nos mantermos dentro da estrada, dentro do caminho da carreira cristã, para não andarmos por aqui e por ali, para não andarmos por atalhos. É a essência que nós precisamos de estar. O profeta já dizia: pondo-vos no caminho e olhai para as veredas antigas e andai nelas. Amém? Então, irmãos, que provas tenho? O nosso problema hoje é o cristianismo de resultados e não de essência. Buscam-se as soluções do momento, a bênção obrigatória,
mas não se busca uma vida cristã mais profunda, onde se entenda a verdadeira base da nossa fé. Qual o nosso verdadeiro alicerce? Esta superficialidade levou Paulo a escrever na carta aos Romanos, eu lia isso na conferência missionária, Romanos capítulo 10, mas vamos ler 10, 14 a 21. Diz assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos meterei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não me perguntaram. Mas contra Israel diz: todo o dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, hoje há uma carência muito grande de conteúdos pelos quais possamos alicerçar a nossa fé. E conteúdos que sejam respaldados pelo livro. Amém? Conteúdos que sejam apreciados à luz das Sagradas Escrituras. Por haver falta de convicções profundas nas quais alicerçamos a nossa fé, é que Paulo escreve aos crentes da Galácia. Nós lemos estes primeiros 5 versículos, não é? Porque eles também estavam a passar um tempo de superficialidade. Eles tinham tido um alicerce, tinha sido lançado pelos apóstolos, desculpem, mas agora estavam a chegar novos ventos de doutrina e eles estavam a ficar diluídos nos novos ventos de doutrina. E Paulo escreve: ó insensatos Gálatas, ó insensatos, então vocês que experimentaram a liberdade, quem é que vos quer agora levar novamente para debaixo do jugo? É um alerta que ele traz, é por isso que a carta de Gálatas se chama a Magna Carta da Liberdade. Paulo escreve com a necessidade de lhes lembrar porque é que eles eram cristãos e porque é que eles não eram judeus. Porque é que eles eram cristãos e não eram seguidores de Zeus, Baal, Apolo, Afrodite ou de Diana dos Efésios, as divindades das quais eles se tinham convertido. Eles precisavam ter isto alicerçado no coração. E esta epístola aos Gálatas, irmãos, é escrita para que aquela igreja que estava sendo confundida pudesse adquirir bases sólidas acerca da sua fé. Certo comentarista falou acerca desta epístola algo muito interessante que eu vou ler para os irmãos. Ele escreveu: onde quer que a religião tenha perdido a sua realidade, onde quer que o ritual mereça mais atenção do que a vida moral, onde quer que a submissão a Cristo tenha cedido à admissão a um credo, aonde quer que a ostentação ruidosa venha acompanhada de uma conduta onde o amor esteja ausente, onde quer que as obras da justiça individual encubram a glória da cruz do Calvário, aí é preciso que se faça ouvir o clarim que soa desta epístola, convocando a multidão a uma nova dependência que brota da graça justificadora e a uma fé que demonstra pelas obras um caminhar elevado pelo Espírito e uma vida cheia do amor de Deus. Amém? Que revelação tremenda, não é? Paulo escreve esta epístola para lembrar aos Gálatas que o cristianismo não depende de rituais, de que a fé não pode ser substituída por liturgias e cerimónias. Ela foi escrita para que não nos contentemos com declarações vazias, mas para que tenhamos uma fé alicerçada no Cristo vivo e verdadeiro. Amém? E, irmãos, nós somos cristãos por isto, porque a nossa fé está alicerçada no Cristo vivo e verdadeiro. Amém? Amém? Onde é que você tem a sua fé alicerçada? Onde é que está alicerçada a vossa fé? No Cristo vivo e verdadeiro. Amém? Paulo sabia, irmãos, Paulo sabia que a falta de luz, que a falta de conteúdos, que a falta de verdade
pode destruir qualquer igreja. O que ele estava procurando evitar que acontecesse com a igreja da Galácia. Porque os irmãos sabem, os irmãos têm... Nós temos uma tendência para dizer as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É verdade, irmãos. Mas não é a igreja de Benfica. É a igreja universal. A igreja universal é indestrutível. Jamais falhará, mas as igrejas locais podem morrer. Se não vigiarem, se não ficarem no alicerce, elas podem morrer. E os irmãos têm, olha, todas as cartas do Apocalipse. As igrejas desapareceram. Igrejas poderosas, igrejas vibrantes, igrejas que marcaram no seu tempo, mas porque permitiram que algumas coisas entrassem na igreja e que outras desaparecessem da igreja, elas desapareceram. Mas a igreja prevalece. A igreja prevalece. E a igreja de Benfica, ela precisa de vigiar. Amém? Ela precisa de vigiar, ela precisa de ficar na doutrina, ela precisa de ficar na ortodoxia da palavra. Os irmãos, desculpem, é a minha herança histórica, é a minha herança cultural, é a minha herança religiosa, a Bíblia, a ortodoxia da palavra. Nós precisamos de ficar na palavra, porque se não ficarmos, a igreja está condenada. Não é a igreja mística, é a congregação. Porque a igreja só prevalece enquanto ela permanece na palavra e firmada no Senhor. E com a convicção plena de que nós somos cristãos porque Cristo é o Senhor da nossa vida. Não é um slogan da nossa vida. Cristo não é um nome que nós mencionamos. Porque muitas vezes pode acontecer isso. Nós estarmos a declarar coisas que não correspondem ao nosso coração. E não é o que eu declaro que é importante. É o que eu vivo que é importante. Nós precisamos de viver, irmãos, alicerçados, calçados na palavra. E Paulo vai provar ao longo da epístola que a pior cadeia, o pior jugo, a pior canga é aquela em que a verdade é substituída. O maior e o mais terrível da escravidão é quando somos iludidos por uma mentira. É quando nos é roubada, de facto, a verdade. Que nova doutrina era esta que estava sendo introduzida na Galácia? O que é que eles estavam a dizer? Que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não era suficiente e que era preciso mais alguma coisa. Estavam a dizer que o Calvário não é tudo e que eles precisavam de saber mais alguma coisa que eles ainda não sabiam. Paulo fica zangado e escreve esta carta. E logo na introdução, Paulo puxa dos seus galões. Nós temos muita dificuldade com os títulos, mas os títulos representam níveis de autoridade. Amém? Ouçam, Paulo começa logo a puxar dos galões quando escreve esta carta. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Ele começa logo a dizer, eu não sou apóstolo porque vocês me nomearam apóstolo. Eu sou apóstolo porque Deus me chamou em Cristo Jesus. E a autoridade com que eu falo é a autoridade de alguém que representa Deus na terra, na condição do meu apostolado. Amém? Paulo, apóstolo, não da parte de homens. Ele põe logo as coisas claras. Eu não sou o que sou porque vocês me deram um título. Eu sou o que sou porque Deus me chamou. Amém? E nós precisamos ter esta convicção e esta consciência. Amém? Amém, irmãos? Paulo puxa dos seus galões. Paulo não está a dizer que tinha vindo a eles porque havia tido um sonho, ou porque tinha feito uma viagem astral extracorpórea, ou porque tinha tido contacto com algum guru, ou com algum erudito da Índia, ou com algum extraterrestre. Ele não tinha ido a Fátima ou feito uma peregrinação a Santiago. Esta carta não foi baseada nas doutrinas védicas indianas. Esta carta vem com o aval de Deus Pai e daquele que nós pregamos, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Amém. A carta aos Gálatas, ela permeia toda a Bíblia, porque toda a palavra de Deus, ela é inspirada por Deus. Amém. Esta é a diferença, irmãos, entre o que acontece quando os cristãos cultuam e quando os outros grupos cultuam. É que nós cultuamos em nome do Deus que criou os céus e a terra. Amém. Nós cultuamos em nome daquele que é o Senhor Todo-Poderoso. Amém. Aquele que é o Alfa e o Ômega. Aquele que veio ao nosso encontro. A diferença é que os cristãos cultuam ao Deus verdadeiro. Cremos que há um só Deus verdadeiro e todo-poderoso. Omnipotente,
omnisciente e omnividente, um Deus que é desde a eternidade passada até à eternidade futura. Cremos nesse Deus, mas não só nele. Cremos que Jesus Cristo é o unigênito do Pai. Amém? O unigênito do Pai, aquele que é eterno, foi gerado em Deus, morreu por nós, mas o Pai ressuscitou dentre os mortos. E é no nome de Jesus que nós nos reunimos aqui. Amém? Aleluia. Irmãos, se eu não viesse aqui por causa de Jesus, não vinha cá por outra razão qualquer. Noutras palavras, irmãos, a nossa fé baseia-se na verdade de que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno, o ressuscitou dentre os mortos. E essa é a base singular da nossa fé. Em nenhuma religião podem dizer isto. Mas nós reunimos-nos adorando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que veio e morreu pelos nossos pecados, mas não ficou na morte, porque Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia! E esta é a verdade que permeia todo o cristianismo, e é isto que nos traz aqui, adorar aquele que veio, que morreu pelos nossos pecados, e que nos abriu o vivo caminho de acesso à presença do Pai, o caminho que estava interrompido. Nós não nos reunimos, irmãos, em nome da Assembleia de Deus, embora eu seja assembleiano, nem de nenhum guru da religião. Reunimos-nos em nome do maior, o nosso Salvador Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo, não da parte dos homens, não da parte de homens. É por isso que nós queremos, irmãos. É por isso que nos reunimos sempre com prazer, porque a resposta, o alicerce, a base, o fundamento do que nós queremos é a pessoa de Jesus Cristo. O Senhor Jesus perguntou, irmãos, certa ocasião, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que és Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E o Senhor Jesus perguntou: e vós quem dizeis que eu sou? Esta é uma pergunta que nós precisamos saber responder, irmãos. Nós sabemos o que os outros dizem. E os irmãos, deixem-me filosofar um pouco. Deixem-me filosofar um pouco aqui. Não é? Se nós fizéssemos esta pergunta hoje, num contexto da nossa sociedade, o que diriam as pessoas acerca de Jesus? Os irmãos, imaginem que eu ia à Faculdade de Lisboa e fazia a pergunta a alguns intelectuais das nossas faculdades. Eu perguntaria, por exemplo, a um dos eruditos filósofos: quem é Jesus? Um filósofo. Certamente o filósofo, ele iria dizer: ele é o chão epistemológico. Eu disse que ia filosofar, não é? Ele é o chão epistemológico em que alicerçamos a nossa compreensão existencial do universo. É o querigma encarnado. Filosofia. Os filósofos falam bem, mas não dizem nada, não é? Aliás, há um ditado até que diz que os filósofos falam de coisas que não percebem e culpam-nos a nós por não entendermos o que eles dizem. Eles também não sabem, não é? Imaginem que fazíamos a mesma pergunta a um físico. Não é o pastor Álvaro, que o pastor Álvaro sabia responder à pergunta, não é? É o outro físico, não é? Perguntássemos a um físico quem é Jesus, ele iria dizer: ele é a causa primária do universo, em que toda a aleatoriedade se desvanece e faz com que todos os fenómenos, desde as partículas quânticas da expansão dos confins dos cosmos, se concatenem. Eu fiquei a saber o mesmo, não é? Um poeta responderia, dizendo: ele é a rima mais perfeita, a métrica mais suave, o soneto que melhor transmite a alma de todos os que já se atreveram a escrever poemas. Está melhor, não é? Se perguntássemos ao chefe das Forças Armadas, possivelmente ele diria: ele é o estratega eterno que proveu com toda a logística para que as forças rebeldes da maldade fossem dominadas e os prisioneiros de guerra fossem libertos. Amém? Irmãos, a nossa fé baseia-se, alicerça-se na pessoa de Cristo. Possivelmente todas estas respostas estariam corretas. Porquê, irmãos? Porquê? Olhe, porque para o artista, ele é o escolhido das nações. Para o arquiteto, ele é a pedra da esquina fundamental. Para o astrónomo, ele é o sol da justiça. Para o padeiro, ele é o pão da vida. Para o banqueiro, ele é o tesouro sem preço. Para o biólogo, ele é a definição da vida. Para o médico, ele é o que cura todas as enfermidades. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o fazendeiro, ele é o semeador da boa semente. Para o homem do campo, ele é o lírio dos vales. Para o geólogo, ele é a rocha mais firme que Gibraltar. Para o joalheiro, ele é a pérola de grande preço. Para o jornalista, ele é a melhor de todas as notícias. Para o oculista, ele é a luz dos meus olhos.
Para o erudito, ele é o verbo que se fez carne. Para o escravo, ele é o bom mestre que dá liberdade. Para o cansado, ele é aquele que dá descanso. Para o pecador, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para o crente, ele é o Filho do Deus vivo, Salvador e amigo nosso. Amém. Ele é tudo isto, irmãos. É por causa disto que nós nos reunimos, porque ele é todas estas coisas para a nossa vida. Foi por isso, irmãos, foi por isso que o apóstolo São Paulo disse: eu sou apóstolo da parte de Jesus Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Amém. Os irmãos reparem bem, já na saudação, no versículo 3, Paulo mostra que a nossa fé tem duas vertentes diferentes entre si. O versículo 3 diz: graça e paz da parte de Deus. Amém. Graça. A nossa dimensão tem estas duas vertentes tão importantes: a graça e a paz. Eu quis começar este culto logo na oração, no tempo de oração, no terminar a oração, com graça admirável. Ele está a dizer, irmãos, qual é a diferença fundamental entre o cristianismo e tudo o mais que existe por aí. O que torna o cristianismo diferente é a graça e a paz. Amém? Graça e paz. Os irmãos estão cá? Graça e paz. Quem aqui desfruta da graça? Se não desfruta, precisa de aceitar Jesus na sua vida. E paz. Quem tem paz no seu coração? Graça e paz. Duas vertentes fundamentais do cristianismo. O que é a graça? O que é a graça? Ouçam. A graça é um presente, um favor que Deus nos dá sem que o mereçamos. Amém? Amém? O cristianismo é sem merecimento. Nenhum de nós é cristão porque merece ser cristão. O cristianismo é sem merecimento. É favor de Deus. Como é que ganhamos o privilégio de sermos cristãos? Não ganhamos. Foi graça. Como é que conquistamos esse privilégio? Não conquistamos. É graça. Como é que se alcançou? Também não cabe alcançar, porque nós não alcançamos o cristianismo. Nós fomos alcançados por Deus. Amém. Aleluia. O cristianismo é diferente, irmãos. Em todas as religiões é o esforço do homem por alcançar. Na dimensão daquilo que nós vivemos, é o esforço de Deus para nos alcançar a nós. E o esforço foi visível quando Ele enviou o seu Filho unigênito para ir à cruz do Calvário. Deus vindo atrás de nós. Amém? Infelizmente, irmãos, infelizmente para muitos cristãos, o conceito da graça está perdido. Porque estão a edificar sobre o conceito de alcançar, conquistar, desenvolver métodos para que a bênção chegue. E tudo isso tem o seu valor como forma de vida, mas não interfere em nada com a graça de Deus. O apóstolo São Paulo diz aos Romanos 6, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Irmão, não é o que você faz. Não é o que você faz. É o que você reconhece. Amém? Não é o que você se esforça. É o que você reconhece do esforço que Ele está a fazer por si. Amém? Se for por obras, irmãos, a graça deixa de ser graça. A graça é o favor de Deus na minha direção sem que eu mereça. A graça é Ele ter vindo pagar uma dívida que eu não podia pagar, não conseguia pagar. Graça é a iniciativa gratuita de Deus de me alcançar, de não me abandonar, mesmo quando eu estou em rebelião com Ele. Toda esta epístola sobre a graça é sobre a graça de Deus. A Magna Carta da Liberdade. Deus tomou a iniciativa porque Ele quis. Não importa se merecemos ou não, Ele o fez porque quis. Irmãos, isto é o amor de Deus. O Álvaro estava a anunciar o livro do Sousa, não é? O Sousa é mais fácil, não é? Irmãos, o amor de Deus não pode ser posto em causa. Porque, não merecendo, ainda assim Deus quis dar-nos. Amém? Ele recebe a nossa adoração por causa da graça, porque Ele quer. Nós cantamos um hino, já não cantamos, não é? Nós deixámos de cantar hinos, não é? Mas nós cantávamos um hino que dizia assim: oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, e a ti também te chama, pois deseja te salvar. Vocês estão cá? Lembram-se deste hino?
Oh, porque Jesus me ama. Isto é graça de Deus, amém? Graça. Nós não conseguimos explicar, a graça não se explica. Recebe-se. Mais uma vez. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, e a ti também te chama, pois deseja te salvar. Só os cotas é que sabem este hino. Só os cotas. Alguns que não são cotas, mas estão na igreja desde os bancos da escola dominical. Porquê é que Deus me usa, irmãos? Por causa da sua graça. Os irmãos sabem, na religião vazia tem que se conquistar. No mundo pagão tem que se erguer, tem que se subir ou aprender a técnica. No cristianismo é a graça. A graça e a paz. A paz é a consequência da graça. Amém? A paz é a consequência natural dessa graça. É por isso que quando uma pessoa se converte e pergunta, e agora o que é que eu preciso de fazer? A resposta deve ser nada. Nada. Amém? Agora é tempo de descansar da vida do pecado. Desfrutar Deus, gozar a festa da salvação, porque quando ainda éramos pecadores, Jesus foi em nosso auxílio para nos salvar. Aceitámos Jesus, e agora o que é que eu tenho que fazer? Nada. Desfruta. Desfruta, alegra-te, goza. Goza daquilo que Deus fez por ti. A base da mensagem do cristianismo é que Ele se deu por nós. Como diz a palavra, o qual se entregou a si mesmo. Irmãos, cristianismo não é agência de fazer bons cidadãos, embora faça. Cristianismo não é agência de salvar casamentos, embora salve. Cristianismo não é lugar de tirar gente da tristeza e dar alegria, embora tire gente da tristeza e dê alegria. O que é o cristianismo? O cristianismo é o espaço, é a compreensão de homens e mulheres de que nós éramos pecadores e fomos resgatados do nosso pecado porque Cristo se deu por nós. Amém? E quando nós compreendemos isto, nós tornamos-nos melhores cidadãos, tornamos-nos melhores maridos, tornamos-nos melhores esposas, tornamos-nos melhores pais, tornamos-nos melhores filhos, tornamos-nos melhores nos nossos relacionamentos, porque nós compreendemos que a essência do cristianismo é este espaço onde os homens e mulheres, agora que foram resgatados, podem gozar desta graça que Deus nos dá. Os irmãos sabem, para salvar casamentos podem-se fazer seminários. Para ser feliz, podemos procurar outra coisa. Para ser curado, podemos ir ao hospital. Mas a mensagem do cristianismo é que nós somos pecadores e ainda que não o entendamos, Deus resolveu dar o seu Filho para morrer por nós. De modo que aqueles que o aceitem possam gozar de plena salvação. Aleluia. Deus fez com que nós, miseráveis pecadores, condenados ao inferno, nos tornássemos cidadãos do céu. Amém? Isto não estimula o vosso coração? Vocês sabem para onde é que nós íamos? Vocês sabem para onde é que nós íamos? Para o inferno. Hoje as pessoas não gostam de falar do inferno. Mas o inferno é real, da mesma forma que o céu é real. Nós estávamos condenados ao fogo eterno. Mas Jesus veio e de nós, miseráveis pecadores, tornou-nos cidadãos do reino dos céus. Ele mudou simplesmente a nossa habitação. Saímos de uma condenação para uma graça que nos acompanhará por toda a eternidade. Amém? Enquanto cidadãos dos céus devemos ser bons maridos e por aí fora, não é? Mas o cristianismo, isto é a essência do cristianismo, que diz: seremos livres do pecado e da morte que por tradição recebemos de nossos pais e nos transportar para o reino do Filho do seu amor. Os irmãos sabem, esta graça, Cristo morreu. Irmãos, nós não podemos sair disto. Cristo morreu pelos nossos pecados. Nós estávamos condenados, nós éramos escravos do pecado. A morte pairava de uma forma permanente sobre nós. A morte eterna, o sofrimento eterno. Mas Cristo olhou e Ele veio logo no início. Logo no início. Ele prontificou-se a vir. Conta-se, irmãos, conta-se que quando Abraham Lincoln, que foi um dos presidentes dos Estados Unidos, que lutou
contra a segregação racial. Abraham Lincoln foi assassinado, foi morto. E quando foi o dia do funeral dele, em Albany, havia uma multidão, milhares e milhares de pessoas, para verem passar o corpo daquele homem que se tinha empenhado de uma forma impressionante para trazer igualdade aos negros na América. E quando o caixão dele ia a passar, diz que uma mulher negra, sempre que eu penso nesta história, fico impactado, não é? O caixão vinha passando, a multidão estava, e esta mulher negra, com o seu bebê ao colo, de repente ela levantou o bebê bem alto, e ela gritou e disse: filho, vê esse homem que aí vai a passar, porque ele morreu para que nós pudéssemos viver em liberdade. Irmãos, se eu pudesse, eu levantava a cada um de vós e dizia: vede que este Cristo que nós celebramos morreu. Ele morreu para nós desfrutarmos da liberdade nele, para podermos viver em toda a plenitude aqui, para não sermos escravos do pecado, como eram os negros na América, para não sermos escravos do pecado, para não sermos escravos dos vícios, para não sermos escravos da nossa própria carne, para não sermos escravos do diabo que nos tenta permanentemente. Ele tenta-nos, mas quem peca somos nós. E Cristo, Ele veio para nos dar vitória sobre a carne. Quando eu sou tentado, eu tenho a autoridade para dizer não à minha carne, para dizer não ao pecado, porque Cristo morreu para me dar a liberdade. E nele eu desfruto da liberdade plena. Amém. Irmãos, a liberdade não é uma conquista de abril. Essa é uma liberdade política, mas a verdadeira liberdade é uma conquista da cruz, em que todo homem que a aceita, que coloca nela a sua confiança, desfruta dessa liberdade interna, que mesmo que esteja no cárcere, ninguém é mais livre do que ele. Cristo morreu pelos nossos pecados. Aleluia! E ressuscitou. E vive. E Ele vive para que nós possamos desfrutar da mesma vida que Ele ganhou para cada um de nós. Vida com abundância. E vida com abundância não é vida de coisas, é a vida dEle derramada em nós. É nós sabermos que estejamos onde estivermos, em que circunstâncias estivermos, Ele permanece na nossa vida. Porque, irmãos, se o cristianismo fosse uma coisa de resultados, só na Europa é que os crentes eram verdadeiramente crentes. Porque os irmãos viajam pelo mundo fora e eu tenho tido esse privilégio de estar em lugares onde os crentes não têm nada, vivem na profunda miséria, mas no íntimo do seu coração, quando eles adoram a Deus, nós somos impactados porque a graça está lá. Porque a obra de Cristo não são coisas, é salvação. É vida eterna, é relacionamento com o Pai, por Ele, Jesus Cristo. E quando nós tomamos os símbolos, irmãos, nós celebramos essa vitória da cruz. Aleluia. Shomaya Bacanda. É isso, irmãos. O que é que nos faz cristãos, irmãos? Porquê é que nós somos cristãos? Nós tendemos a enrolar-nos em coisas, em ditos, em práticas, em coisinhas. E nós só precisamos, irmãos, é de nos focar nela. Ele é tudo o que nós precisamos. E quando Ele está em nós, quando nós permitimos que seja Ele em nós, a esperança da glória, que seja Ele em nós, a mover o nosso coração, nada mais é importante, irmãos. Nada mais é importante. Porque aquilo que nós precisamos, Ele vai trazer. Ele vai trazer, irmãos. Lembrem-se, salvação é graça. Cura é graça. Nós não conquistamos cura, irmãos. Cura é graça de Deus. Libertação é graça. Amém. Caminhar em vitória é graça. Por alguma razão, o apóstolo Pedro diz: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus. Porque quando nós nos chegamos a Ele,
nós vamos vencer. Amém? Porque quando nos chegamos a Ele, a graça permeia-nos. Amém? A graça é permanente em nós. Se eu pudesse, irmãos, eu não consigo, as minhas palavras não conseguem passar para os irmãos esta dimensão que se move dentro de mim. De eu saber, aleluia, que eu sou dele. Não tenho medo de nada, irmãos, nada. Tenho medo de morrer, tenho medo de coisa nenhuma. Porque Ele morreu por mim. António Gonçalves, podem escrever aí. Ele morreu pelo António Gonçalves. Mas vocês podem pôr o vosso nome também. Digam lá, ele morreu por... Não ouvi nada. Ele morreu por... Só ouço a irmã Estéria. Ele morreu por... Só ouço a Estéria Paulo Reis. É da família, ó. Aleluia. Deixem-me terminar, irmãos. Eu ainda tinha muita coisa para dizer, mas deixem-me saltar aqui. Quando o Senhor Jesus foi levantado na cruz, Ele falou 7 vezes na cruz. 7 expressões do Senhor Jesus. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele fez esta oração quando os soldados estavam a repartir sortes aos pés da cruz. E os salteadores que estavam na cruz começaram a falar dele. Jesus estava dizendo, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A segunda fala de Jesus foi para aquele ladrão. Nós temos a Maria a dizer o ladrão bom. Eu ainda não conheci nenhum ladrão bom. Ele disse, hoje, ouçam, hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Quantos aqui, se fosse hoje, iam estar com Ele no paraíso? Hoje estarás comigo no paraíso. Graça, Pai, perdoa-lhes. Hoje estarás comigo no paraíso. Graça. Terceira fala. Mulher, foi para Maria. Mulher, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Graça. Vocês estão cá? Graça. Eu estava lá pendurado entre o céu e a terra. Preocupado. Preocupado com o ladrão que estava do seu lado. Preocupado com aqueles homens indiferentes. Pai, perdoa-lhes. Graça. Preocupado com a mãe. Ficava desamparada. Graça. Quarta fala. É um lamento tremendo. Deus meu, porque me desamparaste. E deixem-me dizer, irmãos, do fundo do meu coração, eu não entendo estas palavras. Eu não entendo, mas eu aceito-as, porque tinha que ser assim. Ele tinha que morrer. O Pai desamparou porque ele tinha que morrer. A quinta fala de Jesus foi, estou com sede. E a sexta fala, que é tão importante para nós, foi que depois de todo este processo, ele levantou a voz e disse, está consumado. Aleluia! Está consumado. Está consumado. Podem bater palmas para ele, à vontade. Está consumado. Está consumado. Está feito. Está feito, não há nada mais a fazer. Está feito. Aleluia. Shoma abacaia, xanda amarrabacaia. Aleluia. E ele terminou dizendo, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, ele expirou. Eu posso imaginar que no inferno os demónios entraram numa celebração. E eles pensaram, vencemos. E durante 3 dias, os demónios celebraram
o seu triunfo. Mas no terceiro dia, houve um rebuliço nas profundezas. Aleluia! E os demónios ficaram incomodados, ficaram perturbados. E eles disseram: o que é que está a acontecer? Ele morreu, não há nada que ele possa fazer, mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia! Ele ressuscitou, aleluia! Poxa, amava cara, ele levantou-se das profundezas e levantou-se em triunfo, aleluia! E ele veio para nos dizer que tudo estava feito e nós não precisávamos de fazer mais nada a não ser dizer: Senhor, eu tomo posse da graça que tu me estás a conceder, eu te aceito, eu te recebo, eu quero viver na conformidade da tua palavra, quero viver em harmonia contigo, porque o que era preciso ser feito, tu já fizeste. E isto é graça, isto é graça, isto é graça de Deus. Amém. Aleluia. Irmãos, nós vamos tomar o pão e o vinho. O que é que nós celebramos quando tomamos o pão e o vinho? Graça. O que é que nós celebramos? O que é que nós celebramos? Aleluia. Aleluia. Eu sei que alguns de vocês podem estar a pensar: pastor, tenho andado longe, minha vida não tem estado tão bem assim. Se o pastor soubesse, há pecado encoberto na minha vida. Pois o pecado faz separação entre o homem e Deus. O pecado inevitavelmente leva o homem para o inferno. Mas o arrependimento restaura a nossa comunhão com Deus. E nós vamos curvar as nossas cabeças, irmãos. E eu no culto de ceia nunca faço apelos, mas hoje vou fazer um apelo. E o meu apelo é muito simples. O meu apelo é muito simples. O meu apelo é para aqueles que têm consciência de que se têm afastado da graça de Deus. Mas que nesta manhã querem dizer: Deus, perdoa-me e deixa que a tua graça flua novamente em mim. Se tu tens essa consciência de que tens estado longe, cada vez mais longe, no lugar onde estás, levanta o teu braço, eu quero orar por ti. Obrigado, estou a ver. Faz favor, estejam à vontade, levanta o teu braço. Estou a ver os braços levantados. Graça. A graça não é condenadora. A graça é libertadora. Quando falamos da graça não é para trazer condenação, é para trazer libertação. No lugar onde estás, fica de pé, por favor. Fica de pé, por favor, no lugar onde estás. Está todo o mundo de olhos fechados. Toda a gente de cabeça curvada. Eu vou dar tempo. Eu sei que há gente aqui que não está bem, que está indiferente. Alguns estão nos telemóveis, estão a navegar por aí, por outras coisas. Mas ouve, tu precisas de navegar não é no telemóvel, tu precisas de navegar na graça de Deus. Não é porque tu estás no telemóvel que Deus não contende contigo quando tu estás em pecado. Deus contende e Deus quer trazer libertação à tua vida nesta manhã. E se tu queres realmente a graça de Deus, fica de pé no lugar onde estás. Fica de pé. Toda a igreja de cabeça curvada. Fica de pé no lugar onde estás. Aleluia. Oh, Shamai Abacar. Levanta a tua mão para o céu. Levanta a tua mão para o céu. E diz ao Senhor nesta manhã. Diz: Senhor. Diz ao Senhor. Diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa-me por andar longe de Ti. Perdoa-me por eu andar a fazer as coisas na minha carne. Por eu andar a mover-me da forma que eu acho que deve ser e não de acordo com a Tua palavra. Nesta manhã eu venho a Ti e eu oro para que a Tua graça me inunde, seja derramada sobre a minha vida. Porque eu quero, Senhor, eu quero renovar o meu compromisso contigo. Shomai Abacara, Shomai Abacara. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus.
Recebe em nome de Jesus. Recebe graça, 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 graça em nome de Jesus. Shomai Abacara. Aleluia, 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 aleluia. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Vamos cantar um coro. Eu não sei se os irmãos se lembram dele. Era um coro que era cantado pelo som de júbilo. E é um convite para nós nesta manhã. E é um coro que diz assim: Venha ao que dá vida, Jesus te dá vida e deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Venha ao que dá vida, Jesus te dá vida e deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Vocês estão cá ainda? Vamos cantar este coro mais uma ou duas vezes. Mas vamos cantar uns para os outros. Deixa-o derramar em ti. Amém? Vamos apontar. Irmão, deixa-o derramar. Quantos aqui querem experimentar o poder de Deus nesta manhã? Vamos cantar, vamos buscar a Deus enquanto cantamos. Vamos lá. Venha ao que dá vida, Jesus te dá vida e deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti mais uma vez. Venha ao que dá vida, Jesus te dá vida e deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Deixa-o derramar em ti. Amém.